Josué capítulo 7. O pecado de Acã. Os israelitas, porém, foram infiéis com relação às coisas separadas para Deus. Acã, filho de Carmi, filho de Zeri, filho de Zerá, o qual era da tribo de Judá, apossou-se de algumas delas. Por isso, a ira do Senhor se acendeu contra ele. Sucedeu que Josué enviou homens de Jericó a Ai, que fica perto de Bet-Avém, a leste de Betel, e ordenou-lhes: subam e espiem a região. Os homens subiram e espiaram Ai. Quando voltaram a Josué, disseram: não é preciso que todos avancem contra Ai. Envie um dos 2.000 ou 3.000 homens para atacá-la. Não canse todo o exército, pois eles são poucos. Por isso, cerca de 3.000 homens atacaram a cidade. Os homens de Ai, entretanto, os puseram em fuga, chegando a matar 36 deles. Eles perseguiram os israelitas desde a porta da cidade até Sebarim e os feriram na descida. Diante disso, o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Então, Josué, com as autoridades de Israel, rasgou as vestes, prostrou-se com o rosto em terra diante da arca do Senhor, cobrindo de terra a cabeça, e ali permaneceu até a tarde. Josué disse: ah, soberano Senhor, por que fizeste este povo atravessar o Jordão? Foi para nos entregar nas mãos dos amorreus e nos destruir? Antes nos contentássemos em continuar no outro lado do Jordão. Que poderei dizer, Senhor, agora que Israel fugiu dos seus inimigos? Os cananeus e os demais habitantes desta terra saberão disso, nos cercarão e eliminarão nosso nome da terra. Que farás então pelo teu grande nome? O Senhor disse a Josué: levante-se, porque você está aí prostrado. Israel pecou, violou a aliança que eu lhe ordenei, apossou-se das coisas separadas para Deus, roubou-as, escondeu-as e as colocou junto dos seus bens. Por isso, os israelitas não conseguem resistir aos inimigos, fogem deles porque se tornaram sujeitos à destruição. Não estarei mais com vocês, se não eliminarem do meio de vocês os objetos consagrados. Vá, santifique o povo, diga-lhes: santifique-se para amanhã, pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: há coisas separadas no meio de vocês, ó Israel. Vocês não conseguirão resistir aos seus inimigos enquanto não as retirarem. Apresente-se de manhã uma tribo de cada vez. A tribo que o Senhor escolher virá à frente, um clã de cada vez. O clã que o Senhor escolher virá à frente, uma família de cada vez. E a família que o Senhor escolher virá à frente, um homem de cada vez. Aquele que for indicado estar em posse das coisas separadas será queimado no fogo com tudo que lhe pertence. Violou a aliança do Senhor e cometeu loucura em Israel. Na manhã seguinte, Josué mandou os israelitas virem à frente segundo as suas tribos, e a de Judá foi a escolhida. Os clãs de Judá vieram à frente, e ele escolheu as Zeraitas. Fez o clã dos Zeraitas vir à frente, família por família, e o escolhido foi Zinri. Josué fez a família de Zinri vir à frente, homem por homem, e Acã, filho de Carmi, filho de Zinri, filho de Zerá, da tribo de Judá, foi o escolhido. Então Josué disse a Acã: meu filho, dê glória ao Senhor, o Deus de Israel. Confesse, conte-me o que você fez, não me esconda nada. Acã respondeu a Josué: é verdade que pequei contra o Senhor, o Deus de Israel. O que fiz foi o seguinte: quando vi entre os despojos um belo manto de Sinar, 200 siclos de prata e uma barra de ouro que pesava 50 siclos, eu os cobicei e me apossei deles. Estão escondidos no chão da minha tenda, com a prata por baixo.
Josué enviou alguns mensageiros que correram à tenda de Acã. Lá estavam escondidas as coisas, com a prata por baixo. Retiraram-nas da tenda e as levaram a Josué e a todos os israelitas, que as puseram diante do Senhor. Então Josué, com todo Israel, levou Acã, bisneto de Zerá, ao vale de Acor, com a prata, o manto, a barra de ouro, os seus filhos e filhas, os seus bois, os seus jumentos, as suas ovelhas, a sua tenda e tudo o que lhe pertencia. Josué disse: Por que você nos causou esta desgraça? Hoje o Senhor causará a sua desgraça. Então todo Israel o apedrejou. Depois apedrejou também a sua família e os queimou no fogo. Sobre Acã ergueram um monte de pedras que existe até hoje. Então o Senhor se afastou do ardor da sua ira. Por isso foi dado àquele lugar o nome de Vale de Acor, nome que permanece até hoje. Josué capítulo 8. A destruição de Ai. O Senhor disse a Josué: Não tenha medo, não desanime. Leve todo o exército com você e avance contra Ai. Eu entregarei nas suas mãos o rei de Ai, o seu povo, a sua cidade e a sua terra. Você fará com Ai e o seu rei o que fez com Jericó e o rei deles. Desta vez, porém, vocês poderão se apossar dos despojos e dos animais. Prepare uma emboscada atrás da cidade. Então Josué e todo o exército se prepararam para atacar a cidade de Ai. Ele escolheu 30.000 dos seus melhores homens de guerra e os enviou de noite, com a seguinte ordem: Atenção! Preparem uma emboscada atrás da cidade e não se afastem muito dela. Fiquem todos alerta. Eu e todos os que tiverem comigo nos aproximaremos da cidade. Quando os homens nos atacarem como fizeram antes, fugiremos deles. Eles nos perseguirão até que os tenhamos atraído para longe da cidade, pois dirão: Estão fugindo de nós como fizeram antes. Quando estivermos fugindo, vocês sairão da emboscada e tomarão posse da cidade. O Senhor, o seu Deus, a entregará nas suas mãos. Depois que tomarem a cidade, vocês a incendiarão. Façam o que o Senhor ordenou. Atentem bem para as minhas instruções. Então Josué os enviou. Eles foram e ficaram de emboscada entre Betel e Ai, a oeste de Ai. Josué, porém, passou aquela noite com o povo. Na manhã seguinte, Josué passou em revista os homens, acompanhado dos líderes de Israel. Partiu à frente deles rumo à cidade de Ai. Todos os homens de guerra que estavam com ele avançaram. Aproximaram-se da cidade pela frente e armaram acampamento ao norte de Ai, onde havia um vale entre eles e a cidade. Josué pôs de emboscada cerca de 5.000 homens entre Betel e Ai, a oeste da cidade. Os que estavam no acampamento ao norte da cidade e os que estavam na emboscada a oeste tomaram posição. Naquela noite, Josué foi ao vale. Quando viu isso, o rei de Ai e todos os homens da cidade se apressaram. Levantaram-se logo cedo e saíram para enfrentar Israel no campo de batalha, no local de onde se avista Arabá. Ele, porém, não sabia da emboscada armada contra ele atrás da cidade. Josué e todo Israel deixaram-se perseguir e fugiram para o deserto. Todos os homens de Ai foram chamados para persegui-los. Com isso, foram atraídos para longe da cidade. Nenhum só homem ficou em Ai e em Betel. Todos foram atrás de Israel. Deixaram a cidade aberta e saíram em perseguição de Israel. O Senhor então disse a Josué: Estenda a lança que você tem na mão em direção a Ai, pois nas suas mãos entregarei a cidade.
Josué estendeu a lança em direção à cidade, e assim que o fez, os homens da emboscada saíram correndo da sua posição, entraram na cidade, tomaram-na e depressa incendiaram. Quando os homens de Ai olharam para trás e viram a fumaça da cidade subindo ao céu, não tinham para onde escapar, pois os israelitas que fugiam para o deserto se voltaram contra os seus perseguidores. Vendo Josué e todo Israel que os homens da emboscada tinham tomado a cidade e que desta subia fumaça, deram meia volta e atacaram os homens de Ai. Os outros israelitas também saíram da cidade para lutar contra eles, de modo que foram cercados, tendo os israelitas dos dois lados. Então os israelitas os mataram sem deixar sobreviventes nem fugitivos, mas prenderam vivo o rei de Ai e o levaram a Josué. Depois que Israel terminou de matar a espada os habitantes de Ai no campo e no deserto, onde esses os tinham perseguido, toda a nação voltou à cidade de Ai e matou os que lá haviam ficado. 12.000 homens e mulheres caíram mortos naquele dia. Era toda a população de Ai. Josué não recuou a lança até separar todos os habitantes de Ai para a destruição. Israel, porém, se apossou dos animais e dos despojos daquela cidade, conforme a ordem que o Senhor tinha dado a Josué. Assim, Josué incendiou Ai e fez dela um perpétuo monte de ruínas, um lugar abandonado até hoje. Enforcou o rei de Ai em uma árvore e ali o deixou até a tarde. Ao pôr do sol, Josué ordenou que tirassem o corpo da árvore e que o atirassem à entrada da cidade. Sobre ele ergueram um grande monte de pedras, que perdura até hoje. A renovação da aliança no Monte Ebal. Então Josué construiu um Monte Ebal, um altar ao Senhor, o Deus de Israel, conforme Moisés, servo do Senhor, tinha ordenado aos israelitas. Ele o construiu de acordo com o que está escrito no livro da lei de Moisés, um altar de pedras não lavradas, nas quais não se usou ferramenta de ferro. Sobre ele sacrificar ao Senhor holocaustos e ofertas de comunhão. Ali na presença dos israelitas, Josué copiou nas pedras a lei que Moisés havia escrito. Todo Israel, estrangeiros e nativos, com seus líderes, os seus oficiais e os seus juízes, estavam em pé dos dois lados da arca da aliança do Senhor, diante dos sacerdotes levitas que a carregavam. Metade do povo estava em pé, defronte do monte Gerizim, e metade defronte do monte Ebal, tudo conforme Moisés, servo do Senhor, tinha ordenado anteriormente, para que o povo de Israel fosse abençoado. Em seguida, Josué leu todas as palavras da lei, a bênção e a maldição, segundo o que está escrito no livro da lei. Não houve uma só palavra de tudo que Moisés tinha ordenado que Josué não lesse para toda a Assembleia de Israel, incluindo mulheres, crianças e os estrangeiros que viviam no meio deles. Josué capítulo 9. Astúcias dos Gibeonitas. O acordo com Josué. Todos os reis que viviam a oeste do Jordão, na Serra Central, na Céfala, e em todo o litoral do Mar Grande até o Líbano, souberam disso. Eram os reis dos Hititas, dos Amorreus, dos Cananeus, dos Ferizeus, dos Reveus e dos Jebuseus. Eles se ajuntaram sob o mesmo comando para guerrear contra Josué e Israel. Contudo, quando os habitantes de Gibeão souberam o que Josué tinha feito com Jericó e com Ai, recorreram a um ardil. Enviaram uma delegação, trazendo jumentos carregados de sacos gastos e odres velhos rachados e remendados. Os homens calçavam sandálias gastas e remendadas e vestiam roupas velhas. Todos os pães do suprimento deles estavam secos e esmigalhados.
Foram a Josué no acampamento de Gilgal e disseram a ele e aos homens de Israel: Viemos de uma terra distante, queremos que façam um acordo conosco. Os israelitas disseram aos heveus: Talvez vocês vivam perto de nós. Como poderemos fazer um acordo com vocês? Somos seus servos, disseram a Josué. Josué, porém, perguntou: Quem são vocês? De onde vêm? Eles responderam: Os seus servos vieram de uma terra muito distante, por causa da fama do Senhor, o seu Deus, pois ouvimos falar dele, de tudo o que fez no Egito, e de tudo o que fez aos 2 reis dos amorreus ao leste do Jordão, Seom, rei de Hesbom, e Og, rei de Bazã, que reinava em Astarote. Por isso, os nossos líderes e todos os habitantes da nossa terra nos disseram: Juntem provisões para a viagem, vão ao encontro deles e diga-lhes: Somos os seus servos, faça uma aliança conosco. Este nosso pão estava quente quando o embrulhamos em casa no dia em que saímos de viagem para cá, mas vejam como agora está seco e esmigalhado. Estes odres que enchemos de vinho eram novos, mas agora estão rachados. As nossas roupas e sandálias estão gastas por causa da longa viagem. Os israelitas examinaram as provisões dos heveus, mas não consultaram o Senhor. Então Josué fez um acordo de paz com eles, garantindo poupar-lhes a vida, e os líderes da comunidade o confirmaram com juramento. 3 dias depois de fazerem aliança com os gibeonitas, os israelitas souberam que eram vizinhos e viviam perto deles. Por isso, partiram de viagem e 3 dias depois chegaram à cidade dos heveus, que eram Gibeon, Kéfira, Beerote e Quiriate-Jearim. Contudo, os israelitas não os atacaram, porque os líderes da comunidade lhe havia feito um juramento em nome do Senhor, o Deus de Israel. Toda a comunidade, porém, queixou-se contra os líderes que responderam: Fizemos a eles o nosso juramento, em nome do Senhor, o Deus de Israel. Por isso, não podemos tocar neles. Contudo, nós o trataremos assim. Vamos deixá-los viver, para que não caia sobre nós a ira divina, por quebrarmos o juramento que lhes fizemos. Em seguida acrescentaram: Eles ficarão vivos, mas não serão lenhadores e carregadores de água para toda a comunidade. Desse modo, os líderes mantiveram a promessa feita. Então, Josué convocou os gibeonitas e disse: Por que vocês nos enganaram, dizendo que viviam muito longe de nós, quando na verdade vivem perto? Agora vocês estão debaixo de maldição. Nunca deixarão de ser escravos, como lenhadores e carregadores de água para a casa do meu Deus. Eles responderam a Josué: Os seus servos ficaram sabendo como o Senhor, o seu Deus, ordenou que Moisés, o seu servo, desse a vocês toda esta terra e que a eliminasse todos os seus habitantes da presença de vocês. Tivemos muito medo do que poderia acontecer conosco por causa de vocês. Por isso, agimos assim. Estamos agora nas suas mãos. Faça conosco o que parecer bom e justo aos seus olhos. Josué, então, os protegeu das mãos dos filhos de Israel e não permitiu que os matassem. Naquele dia, fez dos gibeonitas lenhadores e carregadores de água para a comunidade e para o altar do Senhor, no local que o Senhor escolhesse. E é o que eles são até hoje.